Enquanto o mundo busca soluções para encerrar o conflito que devasta a Ucrânia, uma voz se destaca com força, a de Jaga Jaga. Mas não se engane, o que ele oferece não é paz, e sim a perpetuação de uma guerra sem fim. Os propagandistas russos insistem em alimentar o fogo da batalha, como se a destruição fosse um prato a ser saboreado. E o mais absurdo? Eles fazem isso com um sorriso no rosto, celebrando cada revés ucraniano como se fosse uma vitória pessoal. Enquanto Washington debate o futuro da ajuda militar, Moscou se afunda cada vez mais em sua própria teia de mentiras. A narrativa do Kremlin é clara: a Rússia não recuará, custe o que custar. E o preço? Milhares de vidas, cidades reduzidas a escombros e um país inteiro refém de uma elite que não hesita em sacrificar seu próprio povo. Enquanto isso, os propagandistas seguem repetindo o mantra de que a vitória está próxima, como se a realidade pudesse ser distorcida apenas com palavras. No fronte, a situação é ainda mais cruel. Promessas vazias de avanços rápidos se chocam com a dura verdade: a guerra não é um jogo de estratégia em estúdio, mas uma luta sangrenta nas ruas. Os propagandistas, confortavelmente instalados em seus estúdios climatizados, pintam um quadro heróico, onde Putin é o salvador e Zelensky, o vilão. Chegam até a inventar histórias absurdas, como a de que o presidente ucraniano teria sido demitido de um canal russo e, por vingança, decidiu destruir o país. Sim, é tão ridículo quanto parece. Para dar peso a essas teorias delirantes, até mesmo um vidente foi convocado, afirmando ter sentido o mal dentro de Zelensky. Se isso não bastasse, figuras como Solovyov e Tabeeva se revezam em ataques pessoais, como se insultos pudessem substituir argumentos. Enquanto isso, a população russa é bombardeada com discursos de que a guerra é justa, que os soldados morrem por uma causa nobre e que qualquer crítica é traição. Mas a verdade é que por trás das câmeras a realidade é bem diferente. Cidades como Kupiansk, supostamente libertadas em poucos dias, continuam sob fogo. Os cemitérios se enchem de covas e os propagandistas seguem negando a evidência, como se ignorar a dor pudesse fazê-la desaparecer. Eles repetem que os soldados russos são heróis, que os ataques são precisos e que a vitória é inevitável. No entanto, a cada dia que passa, mais famílias perdem seus entes queridos, mais jovens são enviados para a linha de frente sem treinamento adequado, e mais mentiras são necessárias para sustentar a farsa. E o que dizer das ameaças vindas do Ocidente? Os propagandistas russos não perdem uma oportunidade de alertar a Ucrânia: se não aceitarem as condições de Trump até 27 de novembro, a ajuda será cortada. Mas quem está contando quantas vezes essa mesma ameaça já foi feita? A cada vez a ajuda acaba chegando, e os mesmos propagandistas que previam o colapso ucraniano se veem obrigados a inventar novas desculpas. Eles insistem que Trump está do lado da Ucrânia, que suas palavras são um aviso para salvar vidas. Mas será mesmo? Ou será que, na verdade, estão tentando convencer Kiev a se render antes que seja tarde demais? Afinal, se a Rússia é tão invencível quanto dizem, por que tanta pressa em negociar? Por que não deixar a guerra seguir seu curso, se a vitória é certa? A resposta é simples: porque a vitória não é certa. Porque cada dia de resistência ucraniana é um golpe na narrativa do Kremlin. Porque por mais que os propagandistas tentem esconder, a verdade sempre encontra um caminho. E a verdade é que a Rússia está presa em uma guerra que não pode vencer, mas que se recusa a perder. Enquanto isso, os russos comuns pagam o preço. Nas filas para receber comida, nas cidades bombardeadas, nos hospitais lotados. Os propagandistas falam em glória, mas a realidade é feita de sofrimento. E o mais triste? Muitos ainda acreditam nas mentiras porque é mais fácil do que encarar a verdade. Mas a história já mostrou que a mentira não dura para sempre. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E quando isso acontecer, os responsáveis por essa tragédia terão que responder por cada vida perdida, por cada família destruída. Porque, no fim das contas, a guerra não é um jogo. É uma escolha. E a Rússia escolheu o caminho da destruição. Resta saber por quanto tempo ainda poderá sustentar essa ilusão. Eles sabem muito bem que não haverá visualizações sem guerra, que o preço daquela vida bonita precisa ser pago. O problema é que lhes falta inteligência para entender que, com essas tendências, a conta não vai demorar a chegar. Mas espere, Trump está do lado deles. E aqui sim a coisa fica interessante. Eles têm um sonho: arrastar países para o seu jogo. Só que isso nunca vai acontecer, porque Trump não quer se alinhar contra a Rússia. Por quê? Porque ele precisa dela, nem que seja como um peão no seu xadrez contra a China. E no entanto foi justamente Trump quem deu sinal verde para que mísseis americanos atingissem Voronezh. Voronezh, repito, não é um detalhe qualquer.
É um ataque em profundidade, um recado claro. Os estados fantoches, os regimes títeres, a Ucrânia de hoje, seguem com suas ofensivas bandeiristas contra civis russos, contra nossas cidades pacíficas que acordam sob o som de explosões. Enquanto isso, os propagandistas insistem em prometer o fim da ajuda ocidental à Ucrânia, desde 2014, aliás, como se isso fosse uma realidade iminente. Zelensky já caiu? Não, ainda não. E isso não é o fim. Longe disso. O plano deles não é encerrar a guerra. É apenas mais uma jogada. E quanto mais mentem, mais se afundam na própria lama. O que mais impressiona não é a mentira em si, afinal, ela já é esperada, mas o nível de cinismo que desce a patamares cada vez mais baixos. Eles tentam se safar com desculpas esfarrapadas, como se a plateia fosse composta de imbecis. Já viram o Estado forte mirar em alvos militares? Claro, isso é guerra. Agora, atingir civis de propósito? Isso é covardia. E, no entanto, é exatamente o que fazem. Lembram do ataque a um prédio residencial em Ternopil? O próprio Solovyov, depois de um míssil russo atingir o local, saiu dizendo que a culpa era da defesa aérea ucraniana. Como se os destroços de uma ogiva russa não estivessem espalhados pelas ruas. Como se os vídeos que mostram a trajetória daquela bomba não fossem públicos. Como se Kiev, Odessa e outras cidades não tivessem sofrido o mesmo. Eles acham mesmo que o povo russo é tão burro a ponto de engolir essa narrativa? A verdade é que a propaganda russa já não engana nem a si mesma. Ela se alimenta de ilusões, como a de que um drone abatido é uma vitória, não uma prova de que o inimigo está cada vez mais perto. Ou que os escombros de um ataque não caem do céu, porque, claro, só caem mísseis. Mísseis russos. E enquanto isso, o que mais os assombra não são as mortes de seus próprios soldados, mas a possibilidade de terem que pagar reparações. Lembram quando gritavam que a Ucrânia jamais venceria? Pois agora a conta chegou e o medo é real. Eles preferem acreditar que a Rússia venceu, mesmo que o preço tenha sido 1 milhão de vidas. Que o mundo reconheça sua vitória, mesmo que o dinheiro para reconstruir a Ucrânia saia dos bolsos russos, sim, dos seus bolsos. Ou então inventam que o Ocidente roubou tudo, como se isso os absolvesse. Roubaram, e daí? Pelo menos não perdemos, dizem, como se a derrota não fosse uma ferida aberta. Mas o pior é a resignação. Putin é um gênio, repetem, enquanto mísseis caem sobre suas cidades. As condições são ótimas, dizem, mesmo quando a única condição é a rendição disfarçada de orgulho. A propaganda já não convence nem os próprios propagandistas. Eles sabem que a mentira tem pernas curtas. E quando a verdade vier à tona, e ela virá, não haverá bunker que os proteja. Porque no fim, a história não perdoa quem escolheu o lado errado. E a Rússia já fez sua escolha. E o que resta então, além do eco vazio dessas palavras repetidas como um mantra de submissão? Davai, 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 um grito de guerra que já não assusta, apenas revela o desespero de quem não tem mais nada a oferecer além de obediência cega. Cada sílaba é um passo em falso, cada repetição é a confissão de que o império se sustenta não pela força, mas pela exaustão. Porque um povo que só sabe dizer sim já perdeu a capacidade de pensar, e um país que só sabe marchar para frente já esqueceu o que é ter um destino próprio. Eles gritam davai enquanto as ruas se esvaziam, enquanto os jovens fogem, enquanto os velhos enterram seus filhos em covas rasas. Gritam davai, como se a repetição pudesse substituir a coragem, como se a histeria coletiva pudesse apagar o fato de que estão sendo conduzidos para o abismo. Mas a história não se engana com gritos. Ela sabe reconhecer o som da rendição disfarçada de bravata. E quando o último davai se dissipar no vento, o que restará? Um silêncio ensurdecedor. O silêncio de quem percebeu tarde demais que marchou não para a vitória, mas para a própria extinção. Porque a Rússia não está sendo derrotada por tanques ou sanções. Ela está sendo derrotada por si mesma. Por cada davai que aceitou sem questionar, por cada mentira que repetiu até acreditar, por cada verdade que enterrou para não ter que enfrentá-la. E quando o dia da prestação de contas chegar, e ele chegará, não serão os inimigos externos os responsáveis pelo colapso. Serão os próprios russos, aqueles que escolheram o conforto da ilusão em vez da dor da liberdade. Aqueles que preferiram ser escravos de um mito a serem donos de seu próprio futuro. A Rússia já teve heróis. Já teve poetas, cientistas, rebeldes que desafiaram o poder e mudaram o curso da história. Mas hoje, o que ela tem são apenas ecos. Ecos de um passado que não volta, de um orgulho que se transformou em cinzas, de uma grandeza que se perdeu no labirinto da própria mentira. O davai não é um grito de guerra. É um soluço. E soluços, por mais altos que sejam, nunca salvaram ninguém.